Agora sim está gravando. Bom dia a todos, né? Com isso, prazer que a gente começa o nosso terceiro dia da terceira semana acadêmica do curso de farmácia da Unicesumar Curitiba. E hoje, mais uma vez, né, começamos um dia com uma brilhante apresentação, né, de 3 outros profissionais. Hoje nós temos também um engenheiro no grupo, não só farmacêutico, que vão agregar tecnologia, né, à nossa profissão, à nossa brilhante profissão. Então, eu vou apresentar, inicialmente eu quero agradecê-los, né, em nome da Unicesumar, em nome dos alunos, da equipe de professores, né, pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, né, e mostrando um pouquinho, né, do trabalho de vocês, né, da carreira de vocês. Então, inicialmente, eu vou apresentar a professora Ariane Poggi, né? Eu peço que, se faltar alguma coisa na minha apresentação, depois vocês complementem, tá? Eu vou falar um pouquinho, brevemente, do currículo de cada um de vocês. Então, a professora Ariane Poggi, ela é farmacêutica, né? Bacharelado em farmácia generalista pela Faculdade Pequeno Príncipe, né? Mestrado profissional em engenharia biomédica pela UTFPR. Né? O professor Carlos Eduardo Pontinho, né? Ele é graduado em engenharia mecatrônica pelo Centro de Ensino Superior de Maringá, né? Tem mestrado em engenharia biomédica pela UTFPR e tem experiência na área de engenharia biomédica, então, diversas áreas, entre elas, né, com o desenvolvimento da mão biônica, né, que talvez dê tempo de ele falar um pouquinho para a gente sobre isso, que também é bem legal. E o professor Vladimir Pereira Santos, né, ele é farmacêutico, então tem graduação em farmácia pela Faculdade Integrada de Campo Mourão, e ele é aluno de mestrado, né, na área de engenharia biomédica da UTFPR. Né? Hoje ele é farmacêutico, atua em farmácias, né, de dispensação, farmácia Unipreço e remédio mais popular. É isso, Vladimir? Isso. Uhum. Então, de novo, agradeço imensamente a presença de vocês. Eu espero que os alunos aproveitem, né, mais uma pincelada em uma outra área da nossa formação, da nossa carreira. Né? Bom dia a todos, de novamente, e passo a palavra para vocês. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, posso começar, pessoal? Pode sim. Então, eu vou desligar a câmera aqui para apresentar, e na hora das perguntas eu abro novamente. Eu vou estar apresentando esses slides para vocês. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. É um prazer estar participando hoje da terceira semana acadêmica de farmácia da Unicesumar. Como a professora já mencionou, eu sou formado pela Unicesumar aqui de Maringá. Sou formado em engenharia mecatrônica, atualmente mestrado em engenharia biomédica pela UTFPR. E hoje, junto com o grupo aqui, com a Ariane, com a farmacêutica Ariane e o farmacêutico Vladimir, vamos apresentar o nosso desenvolvimento do nosso projeto de pesquisa dentro da UTFPR, no programa de biomédica, de engenharia biomédica, né? Então, eu posso dar início na apresentação, Vlad e Ariane. Podemos começar. Pode sim. Então, vamos lá, então. Então, pessoal, agradecer pelo convite. Também agradecer o apoio dos laboratórios da UTFPR, o Laboratório de Bioteca, o LabPebeb e o LacMed. Então, vamos lá. Então, como que o tema hoje que vai ser apresentado é impressão 3D de biocelulose, então muitos de vocês já devem ter ouvido mencionar o que é uma impressora 3D, o que ela faz, ou algumas já têm um contato mais próximo, outros só ouviu falar, apareceu na televisão, apareceu no Instagram, nas redes sociais, mas a impressão 3D, hoje em dia, ela está tomando muitas áreas, está se tornando muito inovadora em vários quesitos, da parte de engenharia, da área da medicina, da área da farmácia, então ela está aglobando, está pegando muitas áreas. Então, o termo impressão 3D, hoje ela é também conhecido como manufatura aditiva. O que vem a ser uma manufatura aditiva? É uma sobreposição progressiva de um material, no qual ele representa um grupo de tecnologias de fabricação digital, o que eles são capazes de, a partir de um modelo digitalizado, um modelo que a gente consiga escanear, ou modelo virtual 3D, a gente consegue trazer esse objeto virtual
e um objeto físico, a partir da impressora 3D. Então, a impressora 3D, ela tem vários tipos hoje de fabricação, vários tipos de materiais, né? Desde um filamento, utilizando PLA, utilizando ABS, ou até mesmo utilizando resinas, agora tem sintetização a laser, então, e a bioimpressora, que é o que a gente também vai comentar posteriormente na nossa palestra. Então, como que funciona, a princípio, uma impressora 3D? Uma impressora 3D, então, ela tem que vir, antes de toda a fabricação do processo, a gente tem que ter um modelo virtualizado, né? Tem que ter um modelo virtual 3D. Esse modelo virtual 3D a gente pode obter ele a partir de um escaneamento, ou pode até mesmo a partir de um desenvolvimento de uma plataforma CAD, dentro de um softwares e programas próprios para desenvolvimento. Então, a partir desse modelo virtual desenvolvido, a gente passa ele por um programa próprio de impressão 3D, que é o software fatiador. O que acontece? Esses softwares são próprios e especificamente para impressora 3D, porque ele vai pegar esse modelo, vai fatiar em várias camadas, tipo, pega um cubo, ou até mesmo aqui uma pirâmide, assim, vai ser fatiado em várias camadas, no qual você especifica nesse programa quantos milímetros você quer de altura, qual a resolução, se você quer que essa peça seja resistente, no caso, esteja um preenchimento total, um preenchimento parcial. Então, você faz todo esse processamento, toda essa seleção, essa especificação dentro do programa. Após esse programa, como que a impressora 3D ela funciona por comandos e coordenadas, ela pega cada camada e vai dividir elas em comandos, tipo, ele vai deslocar tanto para o eixo X e tanto para o eixo Y. Mas explicando por que impressora 3D, né? Pontinho, como que funciona? Por que impressora 3D? Porque ela consegue imprimir a terceira dimensão, ela consegue fazer um objeto a partir da terceira dimensão. Consegue fazer tanto deslocando para o eixo X ou para o eixo Y e também para o eixo Z. Então, a impressora 3D, o cabeçote dela, para ela começar a imprimir, ela entende por coordenadas e comandos. Então, por camada, ela vai deslocando e assim vai depositando material e daí vai construindo a peça até que ela se torne um objeto físico por inteiro. Aqui representando para vocês quais são os componentes principais de uma impressora 3D. Falamos sobre uma impressora 3D convencional, né, uma FDM, que é de filamento. Então, a princípio, para esse tipo de impressora, utiliza o filamento, que é um polímero, pode ser utilizado tipo o PLA, que é um poliácido lático, ou até mesmo um ABS, que no caso, esse filamento, ele é empurrado a partir de um conjunto de engrenagens e rolamentos, ele manda esse material com um cabeçote. Esse cabeçote ele é fixado na impressora 3D sobre um eixo, né, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar um pointer aqui. Esse cabeçote aqui ele consegue ser preso nesse eixo, que no caso o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então ele fica preso nesse cabeçote, conforme ele vai se movimentando, que nem o GIF que eu deixei aqui no slide, ele vai se movimentando, esse conjunto de engrenagens vai empurrando esse filamento. Então, conforme ele vai empurrando esse filamento, aqui na extrusora, ela aquece esse bico, né, que é o nozzle, e ele aquece esse bico a uma temperatura ideal, onde ele consiga deixar esse polímero derretido, virar líquido. Então, conforme ele vai passando, o material, depois que ele já sai do bico, ele já vai se polimerizando, tomando forma, e assim tomando forma do objeto. A mesa de impressão é um fator importante, porque é onde vai ficar a primeira camada e onde que vai ter a estrutura para a impressão do objeto, certo? Então, na maioria das vezes, essas mesas de impressão 3D, elas são mesas aquecidas. Por que a gente tem que ser mesa aquecida? Para ajudar na aderência do polímero com a mesa de impressão. Porque muitas vezes pode descolar e acabar perdendo a peça. Conforme você pode olhar aqui, tem uma camada embaixo, então ela precisa ter uma estrutura, tem que estar bem coladinha na mesa para que consiga ter perfeição e pegar todos os detalhes da peça. Vale a pena ressaltar também que a impressora 3D ela consegue atingir uma resolução de impressão tipo muito boa, dependendo para sua aplicação, vamos falar parte de engenharia,
ou até mesmo na parte de farmácia, outra parte na área de medicina. A gente precisa de uma precisão de 50 microns, 100 microns. Então, a impressora 3D, ela consegue trazer essa resolução, também dependendo do diâmetro do bico e também da calibração da qualidade da impressora 3D. Análoga às impressoras 3D, surgiram as bioimpressoras 3D. Então, a bioimpressora 3D, ela é uma tecnologia inovadora, né, com grande potencial na área médica e na área da saúde. Conforme eu já disse, ela já surgiu a partir da impressão 3D, da impressora convencional. Mas qual que é a principal diferença entre a bioimpressora 3D com a impressora 3D convencional, a de FDM, a de resina, que eu mencionei? A bioimpressora, o que muda nela é a questão do sistema de funcionamento de decomposição do material, e o principal é a questão qual o material que é utilizado, que no caso é o material biológico, também conhecido por biomaterial. Sendo esses biomateriais podendo ser células, hidrogéis, biotintas e biomoléculas. Conforme essa foto demonstrada aqui, é uma biotinta, que foi impressa numa impressora 3D da Felix Printer, que é um grupo canadense. Eles têm uma impressora deles própria, e daí eles conseguiram imprimir essa orelha com uma biotinta. E na parte de baixo, é mostrando a simulação de uma seringa imprimindo um hidrogel. Então, falando ainda sobre a diferença da bioimpressora. Nas bioimpressoras, a gente coloca, geralmente, pipetas, ou coloca seringas, e como que a seringa, ela funciona com formato de êmbolo, né? Então, tem um motor que ele vai empurrando essa seringa até que ela vai depositando o material e consiga sair uma densidade, um fluxo constante para conseguir trazer a forma física, a estrutura física vamos falar assim, do objeto que a gente está, do biotecido, da biotinta, do material que a gente está imprimindo. Então, o que essa bioimpressora ela permite hoje na construção dela? Então, ela propriamente ela permite a produção de scaffolds e suportes ou microtecidos com uma distribuição homogênea de células, materiais e moléculas ao longo da sua estrutura. Então, ela consegue estar imprimindo e mantendo toda essa distribuição específicas de cada material. E também o equipamento ela permite a biofabricação de tecidos, e também futuramente o maior desafio da bioimpressora hoje é a biofabricação de órgãos. Por mais que as impressoras hoje, FDM, as impressoras de resina, que é muito utilizado na parte odontológica, que já tem resinas biocompatíveis, hoje já tem alguns filamentos 3D que também já são biocompatíveis, a bioimpressora também ela já tem para realmente, eu acho que, selar essa parte de biocompatibilidade com o corpo humano e mais. Então, eu vou falar um pouco sobre nossos projetos dentro da UTFPR. Dentro da UTFPR, tem um laboratório Bioteca, onde eu sou responsável. Eu também sou responsável pelo grupo de desenvolvimento de bioimpressora. Essa bioimpressora que eu estou representando para vocês é uma bioimpressora que eu mesmo produzi. Foi fabricada dentro do laboratório da UTFPR, no qual onde a gente utilizou uma seringa de 5 ml, convencional, da marca BD mesmo, e daí eu acoplei a um cabeçote junto com o motor para fazer todo o funcionamento do êmbolo. Então, para validar ali a máquina, para ver como que ela estava funcionando, se os eixos, se a calibração dela tá de acordo com o que eu esperava, a gente pegou um biomaterial, ou no caso a gente aqui pegou um agar-agar mesmo, então a gente acabou aquecendo ele para virar um formato líquido, colocou dentro de uma seringa, fiz uma adaptação no software de fatiamento, peguei um cubo, então deixei especificado ali tantos milímetros para cada parede com altura, deixei oco só para fazer o contorno do cubo, só para ver como que ficaria a estrutura do biomaterial. Mas é claro que quando a gente vai desenvolver o biomaterial, a alveolose, ou hidrogel, a gente tem que especificar certo, tem que ter todo um estudo antes de simplesmente fazer que nem eu fiz, para colocar e ver o que dá certo. Então, tem que estudar a questão da polimeração do biomaterial, que é um grande desafio, assim, para a gente conseguir, mas, posteriormente, a gente vai estar falando sobre isso. Então, primeiramente, a gente desenvolveu essa impressora, e eu consegui imprimir esse cubo com agar-agar com a minha impressora,
Mas daí a gente surgiu a necessidade de estar desenvolvendo uma outra impressora com pelo menos 2 êmbolos, com cabeçote duplo. Por quê? Vai que numa questão de um projeto específico, a gente precisa usar 2 tipos de materiais, como por exemplo um fármaco. A gente quer fazer a cápsula externa com um tipo de material e quer fazer uma parte interna com outro tipo de material. Então, é possível. Então, foi assim que eu consegui, eu fiz o desenvolvimento desse cabeçote duplo da minha impressora. Então, mantendo o padrão da seringa de 5 ml, né? Então, fácil de remoção e de colocação dentro do cabeçote. Tem a questão da mesa aquecida para se caso necessite o material ele polimerize para ter uma aderência melhor na mesa. Também nesse projeto eu já adicionei a questão do LED ultravioleta, a questão da polimerização, e também um cooler com um cooler radial para poder ajudar também no esfriamento da peça e etc. Então eu consigo estar chegando numa qualidade de 50 microns com essa impressora, com uma variação de bico dos nós saindo de 0,2 milímetros até 1 milímetro de espessura. Então depende muito de qual projeto, como que, se for uma biotinta, qual vai ser a densidade que a gente vai utilizar. Então a gente pode fracionar, pode fazer de acordo com o que o projeto requer. Outro projeto também, outro grupo de pesquisa que a gente está dentro da UTFPR, é a fabricação de válvulas aórticas, onde a gente está no desenvolvimento de uma válvula e a gente pretende, após o desenvolvimento dela, conforme nessa primeira foto aqui, essas primeiras válvulas aqui, elas foram impressas utilizando a minha impressora FDM, só que eu estou utilizando um filamento flexível, né? E posteriormente aqui eu fiz na impressora de resina, que é a SLA. Ela tem quase o mesmo princípio da impressora de FDM, só muda que ela tem um tanque de resina, e daí ela vai polimerizando por ultravioleta e assim construindo a peça. Essa daqui é uma válvula aórtica que o professor João Gabriel ele desenvolveu. O professor João Gabriel é o pesquisador da UTFPR, que está ajudando nos projetos para a gente. Então, a gente quer fazer essa mistura, trazer a bioimpressora para conseguir imprimir essa válvula. A gente pretende fazer em biotinta, utilizar uma fibrina, então a gente quer chegar em algo assim no projeto. E aqui mostrando novamente a questão do agar-agar que a gente desenvolveu no laboratório com a bioimpressora. Além desses projetos, a gente também tem um grupo na Ecoville também que está mexendo também com a parte de hidroxapatita, e também nós temos em conjunto com a PUC de Curitiba, a gente tem pesquisadores dentro da PUC e da UTFPR que a gente está trabalhando na questão de desenvolvimento de biotintas, hidrogéis, e também agora com o grupo com o Vladimir e a Ariane, e mais alguns outros pesquisadores, que está no caso da fabricação de fármacos e de biocelulose e hidrogéis. Então agora eu vou passar a fala para o farmacêutico Vladimir, onde ele vai começar a falar um pouco sobre a biocelulose para vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vladimir, eu faço parte do projeto aí com o Pontinho e com a Ariane, né? Vou ligar minha câmera aqui para iniciar a apresentação. O que eu vou falar hoje para vocês, gente? Eu vou falar sobre os tipos de biocelulose, né? Quais são os tipos de biocelulose que existe hoje no mercado, né? São 2 tipos de biocelulose. A biocelulose vegetal e a biocelulose bacteriana, né? Deixa eu ver aqui. Então, assim, a biocelulose vegetal é a biocelulose mais comum, né? Que todo mundo conhece, a partir da extração da celulose vegetal, né, de plantas e árvores. No Brasil, né, mais de 90% é extraído de árvores, como pinos e eucalipto, né. Esse processo de extração da biocelulose vegetal, ela é a partir de produtos químicos corrosivos. É um processo muito demorado, muito difícil, né. Então, ele é um processo mais custoso, demora mais, até você conseguir extrair a biocelulose do vegetal. Quando você extrai essa biocelulose do vegetal, ele vem junto com 2 biopolímeros, que é a hemicelulose e a lectina. Posteriormente, que você extrai isso, você ainda tem que separar a biocelulose da hemicelulose da lectina. Então, é um processo bem trabalhoso, né? Porém, é o mais comum no mercado, porque existe vários processos automatizados, indústrias, né, especializadas nisso. Porém,
está surgindo no mercado um novo ramo de biocelulose, que é a biocelulose bacteriana, que é que a gente está estudando no nosso projeto. Essa biocelulose bacteriana, ela é desenvolvida a partir do cultivo de bactérias, né? São várias bactérias que a gente pode estar usando para o cultivo. Em especial, no nosso trabalho, a gente está usando uma que se chama Gluconacenobacter chilinus, né? Essa bactéria, ela dá um grande resultado em produção de biocelulose, né? Então, no próximo slide eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona o processo de produção da biocelulose bacteriana. Pode passar contigo, por favor. Nesse slide aqui, a primeira figura ali, né, a gente tem um meio ali, meio marrom ali, né? Esse meio é formado, composto de glicerol e outros componentes, né? E nesse meio é colocado a bactéria. Essa bactéria vem em forma de pó. A gente mistura no meio de glicerol ali. E essa bactéria é uma bactéria aeróbica, então ela precisa de oxigênio para se reproduzir. Então, ela se alimenta do oxigênio e dos carbonos, né, produzidos pelo glicerol, que é o meio de cultura ali que ela está sendo cultivada, né. Então, ela vai ocorrer uma fermentação, onde vai se formar essa membrana branca, aspecto transparente, vocês podem ver na primeira figura ali, né. Então, essa é a formação da biocelulose, né. Posteriormente, que formou essa membrana, ela sofre um processo de lavagem, para tirar todos os resíduos e sujidades que possa ter nessa membrana de biocelulose, né. No terceira imagem ali, né, ela já tem uma pessoa pegando ali, né, já está na forma pronta já, né, já está pronto, já é um hidrogel já formado ali, né. Então, esse é o processo de produção da biocelulose bacteriana, gente, muito interessante isso. Agora, a gente, em vista desse processo, né, que a gente está vendo, eu vou falar um pouco das vantagens, né, em relação à produção da biocelulose bacteriana em relação à biocelulose vegetal, né, então tem N vantagens, né, que levam a gente a pesquisando esse método de produção de biocelulose, né, leva a ser mais vantajoso do que o tradicional de vegetal. Pode passar, por favor, Pontinho. Aqui, né, eu cito as principais vantagens, né, da produção da biocelulose bacteriana em relação à biocelulose vegetal, né. Elas são muito mais cristalinas e puras, né. Como falei antes para vocês, a vegetal, ela vem com, você extrai ela vem com lignina e hemicelulose, daí você tem que extrair de novo, né, passar por mais um processo químico. A bacteriana já não, ela já vem bem pura e bem cristalina, né. Ela possui estruturas nanométricas, né, que são uma rede de estruturas mais pequena, com mais resistência, mais elasticidade, né. Você pode produzir ela de formas diferentes, né, dependendo da bandeja. Ali naquela foto que tinha no slide, era uma bandeja quadrada, pode ser uma bandeja redonda, fica até o critério, né. Ela não necessita de cultivo, plantio e colheita, igual ao vegetal, né, por exemplo, você vai plantar o pinos, daí você consegue fazer a primeira poda com 5 anos, e depois passa por processo mecânico e químico, né. Então, é um processo bem demorado e bem mais longo e mais custoso, né, do que a produção de biocelulose bacteriana, né. A gente consegue estar fazendo uma membrana aí de celulose bacteriana aí em 10 a 15 dias, né, enquanto você extrair de uma árvore, você precisa esperar pelo menos 5 anos para a primeira poda, né. Então, ela já tem menos tempo, é um menor custo, né, tem a biocompatibilidade, né, ela tem uma degradação fácil, além de ela pode ser adaptada por vários ambientes, né, e condições geológicas do crescimento bacteriano, como meio de cultura, pH e temperatura. Ou seja, você pode estar produzindo biocelulose bacteriana em qualquer lugar do mundo, né? Não depende de clima, de nada, entendeu? Então, você pode adaptar
está fabricando a biocelulose bacteriana, né, em qualquer lugar, independente do clima e estação do ano, né, não é como a vegetal, né, você tem que ter um, um clima bom, né, tem que ter uma terra fértil, né, para crescendo esse vegetal, né. Então, essas são as principais vantagens de você estar fabricando a biocelulose bacteriana, né. E essa biocelulose bacteriana, ela já é, de certa forma, um hidrogel, né, que a gente vai estar utilizando no nosso projeto para fazer impressão 3D, né. Agora seria basicamente isso, pessoal, né, as diferenças das bioceluloses, né, e as vantagens, e o método de produção. Agora eu vou passar a palavra para a farmacêutica Ariane, que vai estar falando um pouco mais do hidrogel, né, que é o componente principal aí da nossa pesquisa. Obrigado, pessoal, tenham um bom dia. Bom dia, gente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os hidrogéis para vocês, tá? Os hidrogéis, eles são rede de polímeros tridimensionais. Eles têm uma capacidade de absorver uma grande quantidade de água e fluidos biológicos. O hidrogel de biocelulose, que é esse que a gente está estudando, ele é obtido através de uma hidrólise parcial e controlada dessa biocelulose. Essa hidrólise, ela pode ser química, que é quando a gente usa algum ácido forte para fazer a quebra das moléculas. Ela pode ser física, aí através de uma quebra mecânica, ou então enzimática, que é quando a gente usa uma enzima para quebrar as células. A enzima que a gente usa é a celulase. Eu digo hidrólise parcial e controlada, porque se a gente fizer uma hidrólise completa, ela vai virar glucose, vai formar a glucose. Essa glucose, ela é na forma líquida. Esse não é o nosso objetivo, não é o nosso interesse. O nosso interesse é ter um gel. Então, a gente faz uma hidrólise controlada, a gente vai controlando essa hidrólise até ela chegar numa forma de gel. Aí a gente interrompe o processo para ela não continuar, né, e ficar líquida. A gente tem sempre essa forma de gel. Esse hidrogel, ele é muito interessante para a área biomédica, por ele ser um biomaterial muito semelhante aos tecidos biológicos, semelhante quanto morfologia, quanto textura, quanto a quantidade de água, porque o hidrogel ele é composto basicamente por água, ele pode chegar aí até cerca de 99% de água, tá? Então, essa imagem de cima, que tem ali numa placa de Petri, ela mostra o hidrogel já pronto, né? Então, é esse gel formado da hidrólise. E essas duas figurinhas de baixo mostram uma impressão com hidrogel. Essa primeira, que fica um pouquinho mais branquinha, mais transparente, ela é uma impressão com o hidrogel puro. E a do lado, que está um pouquinho mais amarelinha, ela teve uma adição de alginato. O alginato, ele tem uma cor mais meio cobre, meio marronzinha, então a impressão, por isso que ela fica um pouquinho mais amarelinha. E aí o alginato, ele tem a capacidade de deixar o hidrogel um pouquinho mais resistente, né, mais viscoso, assim, não é tão molinho como o gel puro. Então, essa é uma capacidade do hidrogel, tá? Pontinho, pode passar, por gentileza? Aí, nesse hidrogel, então, a gente incorpora células, a gente incorpora fármacos ou outras substâncias, né, dependendo do objetivo. Por exemplo, a gente pode fazer um cultivo celular à base de hidrogel, que a gente impregna no hidrogel algumas células de interesse para desenvolvimento in vitro de tecidos e órgãos, por exemplo. Curativos com hidrogel também já são muito comuns hoje no mercado para tratamento de feridas, porque o hidrogel ele é biocompatível, quando eu falo de hidrogel é de biocelulose, né, bacteriana. Então, esse hidrogel ele é biocompatível com o tecido conjuntivo, e justamente por ele ter uma grande quantidade de água, ele deixa essa pele lesionada sempre bem hidratada. Então, ele favorece ali, né, a cicatrização. Aí você pode acrescentar nesse curativo alguns componentes também, alguns fármacos, para auxiliar na cicatrização, para auxiliar no exudato da ferida, no cessamento da hemorragia, né? O alginato é muito utilizado para isso. O ácido hialurônico também, por ele ter essa capacidade de regenerar a pele, né? Então, os curativos com hidrogéis tem bastante coisa aí no mercado já à base de hidrogel e de hidrogel de biocelulose bacteriana também.
Outra forma, a gente pode acrescentar alguns fármacos para fazer medicamentos, né, no desenvolvimento de medicamentos, ou então no desenvolvimento de uma cápsula de hidrogel. Tá? Nessa figura, a gente tem algumas outras aplicações do hidrogel de biocelulose, como em biosensores, produção de córnea artificial também já é feita com hidrogel. A Duramater, ela pode ser substituída por uma nova de hidrogel, né? Enfim, então são muitas aplicações que a gente ainda pode estudar com o hidrogel, né, para utilizar o hidrogel. Mas, como toda pesquisa, Pontinho, você pode passar por gentileza? Toda pesquisa, ela tem muitos desafios, né? E então, quando a gente fala de bioimpressoras, a gente está falando de uma área nova na pesquisa, por mais que existam muitos estudos já com a bioimpressão, né, na parte de desenvolvimento de tecidos, fármacos. A gente tem hoje um fármaco que foi produzido numa impressora em 3D, que ele já está no mercado, né, o levetiracetam. Ele já está no mercado e ele foi produzido com uma bioimpressora. Mas tudo o que é novo gera bastante desafios, né? Traz muitos desafios para a gente, sejam desafios tecnológicos, biológicos, com os próprios materiais que a gente está utilizando, e desafios éticos também, né? Muitos dispositivos e softwares que são usados hoje, eles não foram desenvolvidos, pensados para serem usados para a bioimpressão. Esses softwares eles foram adaptados de outros usos da engenharia, né? E isso traz algumas limitações, porque a gente não teve algo desenvolvido e pensado para a bioimpressão. A gente teve algo que já existia para outros fins e a gente foi adaptando conforme as nossas necessidades, conforme o que a gente tinha em mãos, foram sendo adaptados para usar na bioimpressão. Isso traz muitas limitações para a gente, então é um ponto também que a gente precisa desenrolar e estudar mais para obter uma pesquisa de qualidade, tá? E tanto a biocelulose como o hidrogel, eles são biomateriais promissores, eles têm se mostrado muito versáteis, mas quando a gente pensa em usar esses biomateriais na bioimpressão, a gente ainda precisa estudar muito, porque conhecer mais aprofundadamente assim, esses biomateriais, porque a gente precisa conhecer o comportamento deles na bioimpressão. E saber usar aproveitar esse potencial biomedicinal que eles possam ter, que eles possam trazer para a gente, né? Então, por isso que a gente precisa de muitos estudos ainda desses biomateriais para a bioimpressão. O hidrogel, como eu já falei antes, por ele ser basicamente constituído por água, ele traz uma dificuldade para a gente quando a gente pensa na impressão. Porque, por exemplo, ali o Pontinho mostrou aquela foto da impressão com o agar, né? Quando a gente vai imprimir, por exemplo, um cubo daquele com o hidrogel, todo produto que a gente imprime, ele vai passar por um processo de cura, né? De secagem depois de impresso. E durante esse processo de cura, os produtos impressos com o hidrogel, nessa secagem, a água que tem nele vai evaporando, né? E essa evaporação vai desfazendo a estrutura, a forma dele. Então, o nosso objetivo é, se eu imprimir um cubo, eu vou querer que ele seque, que ele permaneça um cubo, né? E essa evaporação da água vai desfazendo essa estrutura, vai deformando o produto. Então, a gente precisa estudar, e a gente está buscando aí alguns componentes que a gente possa incorporar no hidrogel para que ele fique mais resistente, né, ao processo de secagem, ao processo de cura. Então, a gente precisa que ele fique rígido, resistente a esse processo, mas que, ao mesmo tempo, ele também seja flexível e viscoso o suficiente para passar pelo processo de extrusão durante a impressão, né? Então, são dois pontos, assim, a gente precisa que ele depois no processo de cura, no processo de secagem, ele fique rígido e resistente o suficiente, mas que ele seja flexível, viscoso, para passar pela extrusão. Então, um outro desafio que a gente tem é a produção da biocelulose em larga escala, porque se a gente for comparar com a celulose vegetal, como o Vladimir disse, existem muitas indústrias hoje que têm esse processo de produção totalmente automatizado.
Diferente do nosso processo hoje, porque o nosso processo ele é mais artesanal, né? Então, a gente também precisa buscar algumas formas de automatizar esse processo de produção da biocelulose bacteriana, a fim de facilitar o nosso processo depois, né? Então, assim, esses são só alguns desafios, poucos desafios que eu cito para vocês, porque durante uma pesquisa a gente vai encontrando ao longo do caminho muitos desafios, alguns que a gente espera, que a gente já imagina que vão acontecer, e outros que a gente não faz ideia que vão aparecer, né? Mas eles aparecem. Então, essa foi a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa tecnologia, né? Para quem interessar mais sobre o assunto, a gente deixou alguns artigos que a gente usou para fazer essa apresentação, esses slides, alguns artigos que a gente está estudando também. E vamos também deixar aí um slide com os nossos e-mails, para quem quiser tirar algumas dúvidas, saber mais sobre essa pesquisa, né? Podem entrar em contato que a gente responde. Quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a pesquisa, sobre os laboratórios, podem entrar em contato, né? E aí, então, a gente vai aqui agradecer, né, a organização do evento pelo convite, né? Agradecer também aos nossos professores, a todos os laboratórios que a gente utiliza, da UTFPR. A gente está aí com o professor Sete aqui presente, então agradecer também a orientação dele e todos os nossos professores envolvidos nesse projeto, né, que é uma equipe bem grande. E agradecer também a Karina e a Carol por terem nos disponibilizado essa oportunidade de apresentar um pouquinho mais sobre esse projeto, né? É um assunto muito grande, e então aqui é só uma pequena introdução que a gente trouxe para vocês, para tentar trazer um interesse de vocês a esse assunto também. Sim, eu que gostaria de agradecer mais uma vez, foi muito legal ouvi-los, sensacional o trabalho de vocês. Professor Sete, me perdoe não ter agradecido a presença, né, a sua presença anteriormente, então agradeço agora, publicamente, para os alunos, né, o professor Sete, ele é orientador dessa equipe maravilhosa que nos apresentou um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da área de atuação de cada um deles, e se vocês tiverem um tempinho para perguntas, a gente abre, né, para os alunos, ou não sei se o professor Sete também gostaria de complementar alguma coisa, fique bem à vontade, professor. Karina, eu só quero agradecer a oportunidade, é muito bacana, achei muito bacana a iniciativa, e colocar à disposição a universidade, a UTFPR, os nossos cursos, para um eventual projeto em parceria, né, e a gente está com as portas abertas aí para buscar novas linhas de pesquisa, e o nosso interesse é muito grande em gerar inovação e novos produtos, e quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Alunos, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para eles. Tudo bem? Opa, vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? A utilização desses biomateriais na produção de medicamentos pode possibilitar a veiculação de doses maiores? Pode sim, tanto de doses maiores como de multidoses. Por exemplo, uma pessoa que usa 5 medicamentos por dia, 5 substâncias diferentes por dia, tem a possibilidade de a gente incorporar até as 5, né? Às vezes, dependendo de qual medicamento, de interação, porque daí envolve interação medicamentosa, né? Mas a gente tem a possibilidade de colocar os 5 medicamentos impressos em um comprimido só, né? Olha o quanto facilitaria isso na vida de uma pessoa que toma muitos comprimidos por dia, né? Então, sim, tanto em doses maiores quanto em multisubstâncias. Legal, Ariane. Sabe que me ocorreu uma coisa agora, com essa pergunta do Alessandro, será que conseguiríamos trabalhar com liberação controlada também? Também consegue. Ou resistência, né? A gente pensa sempre na posologia, né? Ajudar os pacientes a reduzir o número de tomadas, e de repente, sensacional se pudesse ajudar também nisso. Não, tem sim, tem Karina, possibilidade.
Nesse assunto é muito interessante, que esse foi o meu projeto de pesquisa junto com a Ariane, né, que quando a gente ingressou no mestrado, a gente ingressamos com esse projeto de imprimir fármacos, né. Então, assim, a ideia era essa, a gente otimizar, né, essas pessoas que utilizam vários medicamentos por dia em uma cápsula só, né. Essa parte que você comentou da retardação de disponibilidade de medicamentos, né, a biocelulose, ela é utilizada já hoje, né, como um efeito retardante do medicamento. Por quê? Porque ela consegue passar pelo nosso estômago ali, pelo pH do estômago, e ela consegue retardar um pouco a ação do medicamento. Então, o que acontece? O medicamento é absorvido, aquele medicamento que todo mundo conhece, é o XR, de absorção lenta, né? Então, a biocelulose, ela pode ser utilizada como um recipiente de medicamento para estar fazendo essa absorção lenta, entendeu? Então, é bem interessante essa pergunta que você fez, que a gente já estávamos vendo essa questão, e realmente, ela pode ser utilizada como um retardante na absorção do medicamento, como um recipiente, né? E também tem uma questão de como assim, o que é impresso, a gente tem ele é impresso a partir de um desenho do computador, né? E o desenho, no programa você desenha como você quiser. Então, tem alguns estudos para auxiliar crianças na tomada de medicamentos. Então, algum medicamento, às vezes, criança que não quer tomar, que tem uma dificuldade em tomar, ou às vezes o comprimido é muito grande, a pessoa tem dificuldade na deglutição. Então, a possibilidade de a gente fazer um comprimido menor, ou pensando em crianças, a gente pode desenhar um ursinho, desenhar um carrinho, e aí a criança gera esse interesse da criança em tomar o medicamento. Porque como ele é desenhado no computador, você desenha a forma que você quiser, né? E a impressora vai imprimir aquilo que você desenhou. Então, o importante ali é o componente que você está usando para fazer essa impressão. Então, a impressão de comprimidos, ela tem ela é bem promissora, assim, sabe? Muito dúvida aqui. Vocês comentaram, né? Não sei também se vocês explicaram, porque eu precisei me ausentar uns 10 minutos. A questão de colocar vários fármacos em um comprimido, né, da impressão, por exemplo, de pirona, paracetamol, codeína, enfim, que o paciente está precisando tomar, levotiroxina, tudo junto. Como que ficaria, não sei se vocês sabem também, a questão de interação medicamentosa? A questão de interação medicamentosa, para você conseguir colocar tudo em um mesmo comprimido, você pode, como a impressão ela é feita, como o Pontinho estava explicando, ela é feita camada por camada, a gente tem a possibilidade de fazer camadas diferentes, né? Uma camada de paracetamol, uma camada de codeína, várias camadas diferentes, e dessas camadas também controlar, dependendo das substâncias, dos recipientes que a gente coloca junto, controlar a liberação dele, né? Então, eu preciso são 2 medicamentos que não podem ser liberados juntos ao mesmo tempo, os 2 no estômago, por exemplo, um é no estômago, o outro é no intestino. São camadas que a gente pode fazer diferentes, com substâncias diferentes, para serem liberadas separadamente. Então, tem essa possibilidade, mas isso também requer muito estudo, né? Porque a questão da interação medicamentosa a gente sempre tem que levar em consideração, porque mesmo que tenha essa possibilidade de a gente juntar tudo em um comprimido só, é importante a gente verificar se eles podem ser ali juntados, né? Porque tem muitos medicamentos que aí a gente poderia juntar, pensando só na impressão 3D, poderia juntar, mas que eles não podem ficar juntos ali por conta da interação medicamentosa, né? Então, isso são coisas que precisam ser estudadas para ver se os medicamentos realmente podem ser colocados juntos ou não. Rapidinho, deixa eu fazer uma colocação aqui para a Carol. Uma das grandes vantagens da impressão 3D é que você pode estar personalizando o que você vai imprimir, né? No caso da biocelulose, eu posso estar personalizando o formato, o que a gente vai impregnar o que a gente vai dropar nessa celulose, entendeu? Na questão de medicamentos, né? Eu posso estar personalizando, por exemplo, assim, o paracetamol existe em 3 apresentações, né? Gotas, 500 miligramas, 750.
Mas a gente sabe que essa é uma miligramagem padrão comercial, e que se a gente fosse realmente fazer de fato correto, né, a gente deveria analisar pessoa por pessoa, né, peso, altura, organismo, né, então, assim, na verdade... Mesmo, né, cada pessoa tem uma metabolização diferenciada. Exatamente. Exato. Se você pensar numa vantagem da impressora 3D, né, você pode estar personalizando o medicamento para cada pessoa. Por exemplo, existem softwares já hoje, né, que alguns médicos usam, eles vão colocar a tua idade, peso, altura, massa corporal, ele vai te falar assim, ó, o Vladimir, ele tem que tomar para fazer um efeito bacana aí, paracetamol 800 miligramas de 8 em 8, porque ele tem 1,90 m de altura e 100 quilos. Então, para ter uma absorção bacana no organismo dele, então tem que ser 800 miligramas de 8 em 8, senão não vai fazer um efeito bacana. Na impressora 3D, ela te possibilita tá fazendo essa personalização, né? A miligramagem que você quer, a forma que você quer, que nem a Ariane comentou. Criança pode fazer um desenho lá, um carrinho, um negócio que a criança... Então, assim, são N vantagens que essa impressora 3D nos dá hoje em dia, né? Que possibilita essa personalização, né? De fármacos, né? Tem uma pergunta da Ana Paula ali, estou vendo no chat, qual o material utilizado para impressão 3D? Já vou aproveitar e vou responder já. Bom dia, Ana Paula, tudo bom? Obrigado pela pergunta aí, por estar acompanhando a nossa apresentação aí, né? A parte do material que a gente utiliza, fui eu que apresentei, né? Foi a biocelulose bacteriana que a gente está estudando, né? Então, a gente utiliza essa biocelulose bacteriana na impressão, né? No caso ali, a gente está desenvolvendo as tintas para impressora, que é o hidrogel, né? A gente a Ariane comentou a parte ali que a gente vai degradar essa biocelulose com uma enzima chamada celulase, né? Então, com essa degradação da biocelulose, a gente vai estar fazendo experimentos, né? Colocando na bioimpressora para estar fazendo a impressão desses produtos finais aí que a gente está estudando, né? Ana Paula, não sei se eu consegui responder a sua pergunta do jeito que você entendeu, mas basicamente é isso, né? A gente utiliza a biocelulose bacteriana, vamos degradar essa biocelulose para estar formando hidrogel e usando como tipo na bioimpressora, né? Beleza, Ana Paula, valeu. Tem mais uma pergunta ali do Alessandro, se a Ariane quiser responder ali, acho que foi bacana. Não, acho que é pontinho, eu acho. Uma pergunta do Alessandro Hermes ali, né? Algum tempo li algumas informações referentes à impressão 3D de próteses externas. Vocês acreditam que seria interessante utilizar a biocelulose nesse contexto? Olha, eu vou passar para o Pontinho essa bola aí, que é mais da área dele. Vai lá, Pontinho. Então, é possível sim. Alessandro, você disse em relação a próteses externas, né? Então, referente à impressão 3D, cara, agora, falando sobre impressão 3D, e depois a gente entra na parte da bioimpressora e na impressão de biocelulose, né? A impressão 3D hoje em dia, para a questão de próteses, tanto membros inferiores, superiores, até membros internos, as próteses hoje, como o Vlad acabou de explicar, elas são customizáveis, então a gente consegue customizar de acordo com o paciente. Agora, falando referente, seria interessante utilizar biocelulose nesse contexto. Eu não mencionei aqui, mas no meu projeto de pesquisa no mestrado, é o desenvolvimento de uma mão biônica para amputar a distância diária. Eu posso demonstrar aqui daqui a pouco para vocês. No desenvolvimento dessa prótese, está numa experiência minha, né? Eu pensei em utilizar algum tipo de um biomaterial ou alguma biocelulose para o paciente. Mas é possível, sim, só que depende muito da aplicação que vai ser utilizado vamos falar assim, essa prótese, né? Porque tem questão de biocompatibilidade, tem questão toda a parte ética também. Então, é um pouco complicado de dizer isso no momento, mas é possível sim, a gente tem que esperar o tempo e a comprovação, a validação do material para que nunca haja uma rejeição ou que não apresente futuramente problemas para o paciente.
Eu não sei se é realmente isso que você está querendo me perguntar, mas se você quiser abrir o microfone, a gente pode conversar melhor também. Tá, respondendo. Mais referente a isso mesmo. Muito obrigado pelo esclarecimento. Tá, obrigado você. Então, referente agora à pergunta do Diego, ele perguntou em relação ao custo do material da impressora em si e da impressora. Hoje em dia, pode afirmar que a impressora 3D hoje ela está mais acessível. Há 1, 2 anos atrás, vamos falar assim, a impressora 3D era uma coisa que era difícil de ser alcançada, porque era impressoras que custavam 5, 6 mil reais. Esse valor também é alto, 6 mil reais uma impressora. Mas, então, uma impressora convencional hoje, você consegue encontrar impressora boa, com qualidade, com certificado, em torno de 2 mil reais, mas filamentos são bem acessíveis. Filamentos de uma impressão 3D, vamos dar um exemplo da FDM, você vai comprar 1 kg de um PLA, 1 kg de material, você pode fazer inúmeras coisas, pode, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo prático aqui para mostrar para vocês. O meu desenvolvimento no mestrado, como eu disse mesmo, é uma prótese. Então, apresentando para vocês, essa daqui é a minha prótese que eu estou desenvolvendo com o transradial, vou botar a parte da mão. Vamos falar assim, para desenvolver somente uma peça pequena, a gente vai fazer só a parte da mão. Hoje, uma peça dessa daqui vai usar 1/10 de quantidade de filamento na impressora 3D. E aqui tem várias peças. Então, respondendo a pergunta, o custo hoje de uma impressão 3D de seus materiais, hoje não é caro. Hoje você tem várias empresas, tem vários fornecedores, onde você consegue estar comprando um preço bem acessível e com qualidade. Bom dia, Marcelo. Você diz em respeito da biocelulose, uma questão da bioimpressão da biocelulose, você diz? Se a pergunta for mais generalizada, assim, né, a equipe médica, ela tem aceitado muito bem essa nova tecnologia, né, porque são coisas que facilitam muito o dia a dia. Então, a equipe médica, ela tem tanto que no nosso projeto, a gente tem médicos também, né, o projeto lá com as válvulas aórticas, né, é uma médica, é uma cardiologista que tá com a gente também nesse projeto. Então, é bem interessante para a equipe médica, sim. Então, eles têm mostrado um interesse, uma aceitação bem boa, sim. Rapidinho aqui. Um dos principais motivos de ter essa boa aceitação médica, principalmente da biocelulose em questão, por ela ser biocompatível. O que é biocompatível? Biovida compatível compatibilidade. Então, ela é compatível com o organismo humano, né? Ou seja, ela não causa rejeição, até mesmo porque principalmente a celulose bacteriana, a biocelulose bacteriana, ela é bem limpa, né? E como falei nas vantagens, ali é limpa, sério, passa por processo de limpeza, ela tem uma grande absorção de água. Então, assim, pelo fato dela ser biocompatível, então ela tem uma aceitação muito boa, ou seja, ela não tem efeitos adversos, né? Uma pergunta ali do Diego, acho que o Pontinho respondeu sobre em relação ao custo do material da impressão em si, é um custo alto. O Pontinho respondeu do custo da impressora. Eu vou falar um pouco do material ali. O material, a biocelulose, a bacteriana, ela não é um material muito caro, né? E o glicerol que a gente está usando como meio no nosso projeto, ele é o meio mais econômico, né? O melhor custo-benefício. Por quê? Porque ele é um de menor valor e com uma grande propriedade de carbono, onde a bactéria se alimenta desse carbono, está se formando a membrana de biocelulose. Então, o nosso projeto em si não é um custo caro, né, dos materiais que a gente utiliza para fazer a celulose bacteriana, né. Já a impressão, da impressora, os custos aí, o Pontinho já deu uma pincelada e acho que ficou bem claro aí, né.
Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu posso perguntar uma coisa em relação à produção, pensando assim em um medicamento, né, na produção de um medicamento com essa tecnologia. Sempre envolve para a produção o aquecimento e resfriamento para formar o polímero, para formar o hidrogel ou não? E aí, como que é feito o controle de temperatura? Não necessariamente sempre, porque, né, o Pontinho comentou ali que a base da impressora ela pode ser aquecida ou não. Então, nem sempre ela precisa dessa temperatura. A gente coloca essa opção, né, o Pontinho deixa essa opção na impressora para a gente, caso um material seja mais interessante ter ali uma mesa aquecida, aí tem essa opção, entendeu? Mas não necessariamente a temperatura a gente pode controlar também na impressão. Porque como que está dividido, assim, né? O Vlad e a Ariane, eles estão desenvolvendo o biomaterial, então, para ser utilizado a bioimpressora. E eu estou trabalhando no desenvolvimento da bioimpressora. Então, por exemplo, eles estão trabalhando especificamente com biocelulose, mas daí eu estou desenvolvendo um produto que ele atinja consiga utilizar vários tipos de materiais. Porque, por exemplo, acho que a biocelulose, se eu não me engano, ela consegue ser imprimida numa temperatura ambiente dentro da seringa. Então, quando ela está ali no pico de 0,4 milímetros para sair o biomaterial, então ele consegue, a partir do fluxo, consegue ser contínuo. Agora, dependendo de algum material, ele tem que estar um pouco mais aquecido, não assim, tem que estar um pouco mais quente, tem que estar no formato líquido, só que daí depois que ele sai, ele tem que estar com a mesa aquecida, então por isso que eu tenho a opção de usar a mesa aquecida, ou ele tem que resfriar, então por isso que tem até a questão da cura violeta, até mesmo a questão do cooler. Então, a gente trabalha, eu tento globalizar quase todos os tipos de materiais e acoplar dentro do dispositivo. Muito legal isso, né? A gente pensar em estabilidade de fármacos, né? Tem mais uma preocupação que tem que ter quando você está programando, né, o desenvolvimento de uma nova forma farmacêutica, né? Então, é muito legal, gente, sensacional, fascinante a área de vocês. Karina, eu acho que no futuro breve, né, acho que a gente vai chegar na farmácia, né, com a receitinha, só, eu quero esse, e é personalizado, né, eu não tomo piroxicam de 15 de 20, eu tomo de 35, porque o meu organismo é 35 para fazer efeito. Chegar na farmácia lá com a receitinha, a gente vai pegar, vai imprimir o remédio personalizado para a pessoa, e eu acho que a tecnologia vai ser assim, já. E isso, as empresas farmacêuticas estão investindo bastante nessa parte de impressão 3D de medicamentos. Por quê? Porque, como o Pontinho falou ali, né, é uma forma mais barata, né, de você estar fabricando os medicamentos. O único desafio dessa parte industrial é a produção em larga escala, né, porque até hoje eu não consigo desenvolver uma super mega impressora de medicamentos aí para produzir em larga escala. Quem sabe o Pontinho fabrica essa máquina aí pra gente. A ideia é essa, né? Mas daí também tem a questão da ética, né? Tem todos os órgãos que tem que estar tudo nas normas, né? Que eu acho que é um dos maiores problemas, assim, né? Porque tem que estar tudo estéreo, tem que estar tudo sendo um ambiente controlado, temperatura controlada. Então, acho que esse é um maior desafio, assim, porque é o que eu estou percebendo agora na bioimpressora, por exemplo. Porque eu estou desenvolvendo um dispositivo tecnológico, tudo, que eu consiga estar fazendo uma impressão de um fármaco, de 2 tipos de materiais ali. Só que daí agora tem a questão, nossa, mas ele tem que estar fechado, então tem que estar totalmente estéril, não pode ter nenhum tipo de uma interferência de temperatura externa mesmo. Então, para chegar num dispositivo, que nem é essa nossa visão de futuramente chegar, só colocar quantos miligramas você quer de tal medicamento com o outro, e de repente já sai a carteirinha pronta, tem uma grande estrada pela frente, mas o foco é esse. Então, a gente já tem o nosso objetivo e a gente está lutando para chegar nele. A gente esbarra muito hoje em burocracia, né? Tudo que a gente vai fazer no Brasil tem que ser a norma tal, da lei tal. Então, assim, infelizmente ou felizmente, né, o Brasil é muito burocrático com essas
tendências novas, então tem que passar por vários testes de validação, qualificação. Então, é um processo bem longo, bem demorado, né? Então, eu acho que vai um tempinho ainda aí, né? A parte ética e burocrática. Eu acho que nós, farmacêuticos, já estamos preparados para essa burocracia, porque dentro da pesquisa, dentro de todo da indústria farmacêutica, indústria de alimentos, tudo gera muito processos, e esses processos precisam muito ser validados, precisam realmente passar pela inspeção da Anvisa e Metro, em algumas situações até mesmo para legislações internacionais. A gente está tentando tem um dispositivo aqui no Pequeno Príncipe que eles estão tentando patentear e validar e tal. Então tem todo um processo para você poder validar isso, né? Mas eu acho que isso não impede a gente de querer fazer algo diferente e mostrar aí, colocar nossa identidade no mundo para melhorar, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar o nosso, digamos assim, deixar realmente a nossa identidade no mundo, no sentido de melhorias para a população, melhorias para os profissionais da saúde, profissionais da área de engenharia, enfim, de outros profissionais também. Eu acho que essa é a nossa grande missão, assim, aqui na Terra, né? É o que eu penso. E é isso mesmo. É isso aí, Carol. Não sei se alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa para os nossos professores. Tudo bem, pessoal? Alunos mais quietinhos hoje. Acho que é isso. Então, de novo, eu gostaria de agradecê-los, né, pelo tempo, pela brilhante apresentação, né, pela atuação espetacular de vocês nesse mercado, né. Professor Sete, mais uma vez, obrigada por disponibilizar o seu tempo também. E, quem sabe, em um próximo momento, né, a gente marca um encontro presencial na Unicesumar, para termos um contato, então, não mais intenso, porque eu acho que foi intenso também, assim, né, mas pessoalmente, para vocês conhecerem a instituição e termos uma outra oportunidade de discutir, quem sabe, um outro assunto, né, uma vez que a área nos permite, né, abordar diferentes temas, né, e agradeço de coração em nome da Unicesumar novamente. Né, desejo um bom dia, bom final de semana a todos. Obrigado. E a gente se encontra daqui a 1 hora, 10 horas, para a próxima palestra. E eu também, mais uma vez, eu agradeço a Ariane, o Carlos, o professor Valdemir, o professor João, orientador de vocês, por ter, né, disponibilizado esse tempo. A gente sabe que o tempo é muito precioso, né? Claro. Então, vocês disponibilizaram um tempinho aqui para compartilhar esse conhecimento que foi, com certeza, muito valioso para todos. Assim, eu fiquei aqui deslumbrada, encantada, assim, sabe? Já pensando, já a minha mente foi, assim, nossa, para as alturas, pensando em várias possibilidades, assim, na área clínica. Então, acho que vai ser muito, muito legal isso tudo. A gente agradece muito pelo convite também, né, para a gente conseguir compartilhar um pouquinho dessas nossas ideias, desses nossos projetos aí, que tem, como a Karina disse, é uma área que permite a gente estudar muita coisa, né? E como a gente falou, essa tecnologia é tudo muito novo ainda, então tem coisas assim, tem muita coisa para estudar mesmo. Então, e qualquer coisa também, a gente ficou ali quem ficou com os nossos e-mails, pode entrar em contato, a gente marca alguma coisa, a gente marca umas visitas. Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Queria deixar à disposição, caso alguém queira conhecer nossos laboratórios, conhecer a nossa pesquisa, conhecer nossos equipamentos, eu deixo à disposição. É só chegar no PFPR, Campo Central, chegar, falar, procura o laboratório de biblioteca, por Pontinho, ou marca meu contato. É só chegar, marcar uma visita e a gente, claro, passando essa pandemia, né? Porque, Sim. Mas, após a pandemia, a gente pode se reunir pessoalmente, conforme você disse, que acho que seria interessante a gente fazer essa integração. E agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. É muito bom poder estar participando de uma palestra do Unicesumar, como professor da casa, né? Gosto muito da universidade. Então, é um prazer enorme estar aqui poder participar hoje. Muito obrigado a todos, obrigado pelas perguntas, desculpa o nervosismo. E é isso. Parabéns, foi ótimo. Parabéns, foi tudo bom. Eu também gostaria de estar agradecendo aí, né, a ponte que o professor Trajano fez aí comigo, com a Carol, né, a professora Karine aí, que deu um suporte na nossa apresentação aí, bacana pra caramba, e os nossos contatos estão ali, né, quem quiser ter contato, a gente está à disposição, né,
conhecimento é sempre bom estar passando e aprendendo, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade e à disposição aí. Joia. Até o próximo momento, então. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, bom dia. E até mais. Um beijo, queridos alunos. Até mais tarde. Valeu, tchau. Tchau. Valeu. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.